Eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, onde faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 5. Primeira Coríntios 4, de 1 a 5. Procederei à leitura do texto da palavra de Deus, os irmãos e irmãs, mesmo assentados, mas em reverência à mesma, acompanhem a leitura. Assim nos diz a palavra do Senhor. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, antes que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, neste momento que estamos diante da Tua Palavra, clamamos a Deus, aqui por meio do Teu Santo Espírito, Tu abras o nosso entendimento, capacitando-nos a compreendermos as Tuas verdades. Abençoa-nos, ó Pai, que sejamos edificados pelo Senhor, e que ao ouvirmos a Tua voz, não endureçamos o nosso coração, mas que entendamos que a Tua vontade para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável, e que assim sejamos trabalhados, para que dia a dia nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, é o que te pedimos, pois é em nome dele que nós fazemos esta oração. Amém. Ambição. Quando olhamos para o dicionário, esta pequena palavra traz fortes e grandes significados para a nossa vida, pois a ambição é um forte desejo de poder, de riquezas, é a busca por honra, por glória, anseio veemente de se obter o sucesso. Com certeza, a ambição presente em meu coração e em seu coração, pois é algo inerente da nossa natureza pecaminosa, exatamente porque desde o jardim já vemos Adão e Eva querendo ser igual a Deus e assim desobedecendo as ordens de Deus para conseguirem aquilo que desejavam. Com certeza a ambição é algo que precisamos lutar contra ela a cada dia das nossas vidas. Precisamos sabermos identificá-la, mas também precisamos saber como lidarmos com ela. É por isso que neste momento nós precisamos recorrermos à palavra de Deus, que vem nos ensinar justamente que os padrões do reino de Deus, os valores do reino de Deus, não combinam e vão em choque com os padrões e os princípios do mundo.
E exatamente quando nós olhamos para a palavra de Deus, é que nós entendemos que nós devemos avaliar no dia a dia aquilo que somos e aquilo que fazemos, mas aquilo que também queremos ser. E é interessante que este texto da palavra de Deus é um texto que nos leva exatamente a meditarmos sobre essa questão. Pois aqui, quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, uma igreja que está com problemas de divisão dentro dela, uma igreja que está com problemas de imoralidade dentro dela, ao receberem esta carta, recebem não somente orientações, mas exortações também da parte do apóstolo Paulo, sobre o motivo, ou os motivos pelos quais eles foram chamados. Quando nós olhamos para o capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo deixa claro, àqueles crentes e a nós, que nós fomos chamados para uma vida de santificação. Mas ele deixa claro ainda no capítulo de número 1, que nós fomos chamados para ter uma vida de comunhão com Cristo Jesus. Mas ele deixa claro ainda no capítulo 1, que nós fomos chamados para termos uma vida de comunhão de uns com os outros. Já no capítulo de número 2, ele nos convida a termos a plena consciência de que nós não devemos somente vivermos o Evangelho, mas devemos pregá-lo também. Já no capítulo de número 3, ele nos fala sobre a importância de edificarmos a nossa vida sobre a palavra de Deus, e não sobre coisas temporárias deste mundo. E então, é exatamente aí, que a partir do momento que tomamos a consciência de que fomos chamados para a santificação, para uma vida de comunhão com Cristo Jesus e com o próximo, é a partir desse momento que entendemos que devemos não somente pregarmos o Evangelho, mas também vivê-lo. É a partir deste momento que nós tomamos a consciência de que nós devemos construir, edificar a nossa vida sobre a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo, então, no capítulo de número 4, entra neste assunto, de como sermos, diante de Deus, o que ele chama aqui de ministros. Homens que servem ao Senhor. E exatamente aqui que ele começará a trabalhar essa questão de como esses homens devem ser no trabalho para o Senhor, como eles devem se portar e o que eles devem buscar, almejar. Não segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões do reino de Deus. E então, diante deste texto, nós somos piamente convidados a renunciarmos o nosso eu. Diante do que Cristo quer que sejamos ao servi-lo. Mas a pergunta que nos fazemos então é: o que fazer para renunciar ao meu eu? Como fazer isso? E as respostas nós encontramos nesse texto. E a primeira delas é que para renunciarmos ao nosso eu, nós devemos entender, em primeiro lugar, que somos servos. Quando nós olhamos para o verso de número 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte àqueles crentes, ao introduzir este assunto: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros. Paulo inicia aqui ensinando aqueles cristãos que a vida de santidade, que a vida de vivência da pregação e exposição do Evangelho, que a vida de edificação sobre a palavra, deve levá-los à consciência de que quando as pessoas olharem para eles ou para elas,
as pessoas as vejam como ministros de Cristo. Mas calma. Pensar no que é ministro hoje, segundo os padrões do mundo, já traz à nossa mente alto escalão, já traz à nossa mente homens de poder, de destaque, de sucesso. Pensar no que é ministro segundo os padrões deste mundo, traz à nossa mente os nossos colegas, ministro da Justiça e da Educação, que têm o privilégio de agora estarem juntos com o governo federal, governando uma nação. Mas lembre-se, os padrões do reino de Deus são diferentes dos padrões do mundo. E quando nós olhamos para o texto, nós entendemos então por que Paulo ensina aqueles cristãos que eles devem entender que para renunciar ao seu eu, eles devem ser salvos. Eles devem ser servos do Senhor, justamente porque o termo ministro utilizado aqui nesse texto é o termo ministro não segundo os padrões do mundo, mas é o termo ministro segundo o reino de Deus. E a palavra utilizada aqui, no texto original, para ministro, significa remador de baixo. Eu sei que você está se perguntando, mas o que é um remador de baixo? Eu acredito que você já tenha assistido aqueles filmes, onde tinha aquelas grandes embarcações, onde no porão ficavam cheios de escravos acorrentados, remando. Esse é um remador de baixo. Esse é um ministro que Paulo está utilizando o termo aqui. Um remador de baixo. Era um homem que, pelo Império Romano, pelas leis romanas, ele já estava condenado à morte. E para não executá-lo de forma imediata, eles o colocavam para remar barcos e lá ele morrer. Ele já estava condenado à morte. E aquele homem, então, ele trabalhava ali acorrentado, nessas embarcações chamadas galés. Ele trabalhava debaixo da ordem de um capitão, que dizia a cadência que eles deveriam remar. Eles estavam ali, esperando somente a morte em chegar, vivendo sob ordens. E é aqui exatamente que Paulo ensina-nos que o combate do nosso eu vem exatamente por meio de que as pessoas olhem para nós e nos enxerguem como ministros. Não os ministros dos padrões do mundo, mas os ministros segundo a palavra de Deus. Pessoas submissas, pessoas humildes e pessoas que entendem que estão debaixo da ordem de um capitão. Pessoas que estão ali para trabalharem para este capitão. Acorrentados, esperando a morte chegar, justamente porque, para servir, o nosso eu já deve estar morto, já não deve existir mais. Isso é ser um ministro, que Paulo está dizendo aqui. Logo, como pastores, como presbíteros, como homens chamados a trabalharem para o Senhor, que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver essa humildade, possam ver essa submissão, possam ver essa disposição de servir debaixo de ordem. É
assim que as pessoas têm que nos verem quando olharem para nós. Mas tome cuidado, porque aquela tal de ambição que nós vimos lá no começo, muitas vezes ela falará ao nosso coração: você tem que ser um ministro, não segundo os padrões da palavra, porque é remador de baixo, mas segundo os padrões deste mundo, que tem poder, que tem destaque, que tem privilégios. Tome cuidado. Se quisermos matar o nosso eu, as pessoas ao olharem para mim e para você, devem nos considerar remadores de baixo, ministros de Cristo, debaixo das ordens do capitão, dispostos a servirem a Ele, seguindo as suas ordens, onde o nosso eu já está morto. E é muito interessante, porque quando nós olhamos para a Trindade, nós vemos a humildade e a submissão não somente em Cristo Jesus, mas a vemos no Espírito Santo também. Um grande teólogo, escritor, pastor, que até faleceu no dia de ontem, Jay Parker, ele escreveu um livro, Caminhando no Poder do Espírito Santo. Neste livro ele nos fala sobre a humildade que o Deus Espírito Santo possui. Porque ele diz que o Espírito Santo possui o ministério do holofote. Ele não chama a atenção sobre si, mas a função do Espírito Santo é apontar, é jogar a luz para o que Jesus fez. O Espírito Santo se anula para engrandecer a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. O Espírito Santo, então, se assim o podemos dizer, pode ser observado como um ministro nesse sentido. Alguém que não está atrás de luzes sobre ele mesmo, mas alguém que está a serviço de algo muito maior, que é revelar a glória e o poder de Jesus Cristo. Mas, em segundo lugar, se quisermos anular o nosso eu, o apóstolo Paulo ensina-nos que nós devemos, além de entendermos que fomos chamados para sermos servos, temos que entender que fomos chamados para o trabalho. Por isso, no versículo de número 1, na segunda parte, ele ainda continua a dizer: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O fato é que, na continuidade, Paulo afirma que, novamente, a partir do momento que nós entendemos que fomos chamados para uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Jesus, uma vida de comunhão com o próximo, uma vida de pregação do Evangelho, de vivência do Evangelho, e uma vida onde edificamos o nosso dia a dia sobre a palavra de Deus, ele diz que será mais fácil entendermos que quando Deus chama alguém para trabalhar para Ele, assim como chama pastores, assim como chama presbíteros, esses homens nós devemos ter o entendimento de que nós estamos sendo chamados para trabalharmos. Justamente porque o termo dispenseiro aqui nos dá esse entendimento. O dispenseiro era aquele que administrava, aquele que governava a casa do seu senhor. Ele era responsável pela família do seu senhor. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele faz uma comparação muito interessante. Ele diz, olha, o dispenseiro com relação ao seu senhor
ele é servo. Mas o dispenseiro, com relação àqueles que estão debaixo dele, ele é responsável. E o dispenseiro, ele tinha um papel bem interessante dentro da casa. Ele era responsável principalmente pela alimentação da família. Ele coordenava o que seria servido, a qualidade do alimento, a quantidade. Ele zelaria pela boa alimentação da família do Senhor dele. Logo, este dispenseiro, ele era alguém que deveria trabalhar duro, com responsabilidade, porque ele tinha que ser fiel ao seu Senhor, mas também cuidar daqueles que estavam sob a sua responsabilidade. Assim, quando o apóstolo Paulo diz aqui que devemos ser dispenseiros dos mistérios de Deus, devemos entender que somos nós responsáveis por cuidarmos dos interesses da família do nosso Senhor, que é a família de Cristo, que é a igreja. Assim como pastores e como presbíteros, como dispenseiros dos mistérios de Deus, vamos assim pensar que devemos cuidar da alimentação a que o povo recebe. Isso dá trabalho, porque tem que ser uma alimentação com qualidade, balanceada, dá trabalho. Não é fácil preparar, não é fácil todo o tempo cuidar, zelar. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, devemos ser vistos como dispenseiros dos mistérios de Deus, vamos dizer aqui da palavra de Deus. Se você não quer trabalhar, não quer ter trabalho, não quer oferecer um bom serviço, tome cuidado. Porque dispenseiro exige que assim o sejamos, porque tem um Senhor sobre nós, que está confiando a família dele a nós. Enquanto ele está distante, ele espera voltar e encontrar a sua família bem cuidada, com saúde, curado dos machucados. É isso que é ser dispenseiro dos mistérios de Deus. É ter o entendimento de que nós fomos chamados ao trabalho, com qualidade, de forma balanceada, a nutrir as pessoas, a promover a saúde para elas espiritual, emocional, por meio dos mistérios de Deus, que é a palavra de Deus. Segundo os padrões do mundo, ser ministro é ter carro com motorista, é ter apartamento pago, é ter bom salário. Mas segundo os padrões do reino de Deus, ser dispenseiro é saber que um grande trabalho nos aguarda, que é o trabalho de cuidar do povo de Deus, que o Senhor confia a nós. Veja o que o apóstolo Paulo está tratando aqui, mate o seu eu, porque o teu eu não quer trabalhar, ele quer usufruir. Mas quando nós matamos o nosso eu, nós enxergamos diante de nós o serviço e a disposição para administrarmos e cuidarmos. E por fim,
para sufocarmos o nosso eu, nós devemos entender que fomos chamados a uma vida de fidelidade ao nosso Pai. Veja o que o texto nos fala a partir do verso de número 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá a ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argo a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o louvor da parte de Deus. Por fim, o apóstolo Paulo relembra aqueles irmãos da igreja de Corinto que estavam vivendo uma vida de divisão, vivendo uma vida de imoralidade. Ele quer lembrá-los, vocês foram chamados para a santidade. Ele quer lembrá-los, vocês foram chamados para uma comunhão com Cristo Jesus. Ele quer lembrá-los, vocês foram chamados para ter comunhão uns com os outros. Ele quer lembrá-los, vocês foram chamados não somente para pregar, mas para viver o Evangelho. Ele quer lembrá-los, vocês foram chamados para edificar a vida de vocês sobre a palavra de Deus. Porque fazendo assim, vocês entenderão que quando forem chamados pelo Senhor para trabalharem para Ele, como ministros e dispenseiros, vocês saberão que o que Deus espera de vocês não é pleno sucesso ou destaque quando Ele voltar para a prestação de contas. Você não dirá para Ele, eu me destaquei no meu ministério pastoral, no meu ministério de presbítero, de diácono, eu fui famoso. Não, Ele não vai querer saber disso, porque o texto está nos dizendo aqui que quando Ele voltar, nós devemos ser por Ele encontrados fiéis, enquanto aqui exercemos esse ministério de remadores de baixo e de dispenseiros. O fato é que os padrões do mundo nos falam. No seu ofício, você tem que buscar se destacar, ser o melhor, ser um sucesso, ser popular. Mas a palavra de Deus está nos ensinando. No reino de Deus, você tem que buscar ser fiel, porque é assim que Ele quer encontrar você, quando Ele voltar. E Ele vai mais além, não se preocupe com o que os outros dirão de você, nem mesmo o que você dirá. Porque se eu for julgar o meu trabalho, se eu for julgar a minha pregação, o meu ofício, o meu eu é tão corrupto que ele dirá, poxa vida, você é bom, hein, cara? Nota 10, top. Se o meu eu for julgar, se você for me julgar, e eu for uma pessoa popular, legal, isso e aquilo, você dirá, nossa, aquele ali é top, o outro não. Quem nos julga, porque conhece o nosso coração, Paulo diz aqui, é somente Deus. Nós devemos nos importar com o que Ele pensará acerca do que estamos fazendo e da forma como estamos fazendo, porque é a Ele que prestaremos contas. É Ele que perguntará, você foi fiel enquanto eu estive ausente? E é Ele também que nós vimos aí no verso de número 5. Dará a cada um o devido louvor. Nós não estamos aqui neste mundo para buscar louvor por meio do nosso oficialato. Não. Nós estamos aqui neste mundo, na Igreja de Cristo, trabalhando para a família de Deus,
para demonstrarmos uma vida de fidelidade àquele que nos chamou. Se seremos populares, famosos ou não, se teremos sucesso ou não, isso não cabe a nós julgarmos. E nem adianta ficarmos correndo atrás disso. Porque quando as pessoas correm atrás dessas coisas, elas se esquecem dos seus objetivos para os quais foram chamados. Ser ministro, matar o nosso eu, é justamente entendermos que fomos chamados à fidelidade ao nosso Pai. Porque quando Ele voltar, deseja nos encontrar fiéis. Portanto, que os nossos objetivos, como pastores, presbíteros, não sejam os objetivos conforme os padrões deste mundo, sucesso, elogio, louvor, mas que sejam a fidelidade na administração da palavra, nos cuidados para com o povo de Deus, como servos do Senhor, chamados a servir e a trabalhar para Ele. Enfim, como foi dito no começo, no reino de Deus os padrões são diferentes dos padrões do mundo. Portanto, não há espaço para o nosso eu levantar-se com desejo de sucesso, de honras, de glória pessoal. E é justamente por isso que, ao olharmos para esse texto, nós somos exortados, convidados, desafiados a entendermos que, se quisermos sufocar o nosso eu, se entendemos que fomos chamados para uma vida de santificação, se entendemos que fomos chamados para uma vida de comunhão com Cristo e com o nosso irmão, se entendemos que devemos não somente pregar o Evangelho, mas vivê-lo, se entendemos que devemos edificar a nossa vida sobre a palavra de Deus, eu e você, então, estamos aptos a entendermos que ser ministro de Cristo é justamente entender que nós fomos chamados a sermos servos, mas também somos chamados a entendermos que fomos chamados para trabalharmos, mas também para entendermos que devemos correr atrás da fidelidade a Ele, e não atrás do sucesso, da glória, do louvor. Se quisermos entender esse texto à luz de Cristo Jesus, basta nos recordarmos do episódio em que Jesus queria lavar os pés dos discípulos. Eles tinham uma concepção totalmente errada. E Jesus dirá a eles: princípios e valores do reino de Deus são diferentes deste mundo. Porque no reino de Deus, o maior não é aquele que manda, mas o maior é aquele que serve. E se quisermos ainda entendermos este texto, a vida de Cristo Jesus, basta olharmos, porque Ele, mesmo sendo o próprio Deus, não se importou em humilhar-se e vir aqui em forma de homem para viver entre nós e assim ir para a cruz. E então, dentro da própria carta aos Coríntios, Paulo diz: quer viver para Deus, trabalhar para Ele? Que tudo o que você fizer seja para a honra e glória dEle, e não para a sua. Que eu e você compreendamos que Deus nos chama, por meio do nosso ministério, para vivermos
não para nossa glória, não para nossa honra, mas nos chama para vivermos para a honra e glória dele. E que na infinita graça, nós sabemos que sozinhos não conseguimos fazer isso, porque aqui dentro ainda tem algo que se chama ambição. Mas com o auxílio do Pai e do Espírito Santo, Ele nos dará condições de resistirmos, de lutarmos, e assim vivemos, não segundo um velho homem, mas segundo um novo homem que é nascido do Espírito. Que Deus assim nos abençoe e nos capacite a sermos ministros segundo os padrões do reino de Deus, e não os padrões deste mundo. Amém.